Saudações, pessoal! Dando seguimento ao nosso jogo aqui, então. Basicamente, nesse primeiro vídeo ali, eu comecei então a questão da montagem da aventura, né? Como eu coloquei aqui, então, o nosso plano de recuperar um item que tem uma importância de proteger a sociedade. De maneira geral, a gente já determinou então que o local vai se localizar a cerca de 5 dias de viagem, né, até chegar num bosque, onde eventualmente a aventura vai seguir, talvez com a exploração de algum ambiente, mas até lá a gente precisa justamente de alguns detalhezinhos a mais aqui no caso, como principalmente saber qual item a ser recuperado. Então, para isso, a gente pode usar o baralho de tesouros, que foi justamente uma opção aqui no caso. Nesse contexto, a função original do baralho seria determinar um item mágico para ver que tipo de item ele seria. Mas nesse contexto, como a gente precisa determinar também qual é esse item de valor, bom, a gente ainda não sabe, né? Pode ser que eventualmente no decorrer da história ele ganhe importância, pode ser que seja de fato um item mágico importante, pode ser que seja um item simbólico apenas, que representa tipo um acordo de paz e que se ele sumiu talvez ocasione uma guerra, pode ser apenas um item de valor que seria entregue como tributo, enfim, isso vai sendo desenvolvido. Mas é interessante a gente só desenvolver ali então qual seria esse item a ser recuperado. Porque a única informação que a gente sabe é que ele foi, digamos, tomado por um grupo que se localiza num bosque. Então ainda é necessário a gente seguir dessa maneira. Então vamos ver aqui o baralho, o que a gente observa. Pegando essa primeira carta, o item em questão, uma luva. Então acaba sendo isso mesmo. Talvez uma luva que forneça algum poder especial, talvez uma luva, como eu falei então, que tenha algum valor de família, alguma coisa nesse sentido. O fato é que é uma luva especificada que o grupo precisaria recuperar de um grupo para então resolver essa situação. Então vamos deixar aqui no nosso recuperar item luva. Então já fica ali como opção. Então agora nós já temos pelo menos informações iniciais para dar o seguimento na nossa viagem, na nossa história. O plano então, vamos lá, primeiro dia de viagem, a gente vai deixar aqui então para fazer uso do nosso baralhinho de viagem aqui no caso. A intenção dele é basicamente usar a questão do bioma especificamente, né? Então a gente tem as opções de árido, planície, montanha, floresta, pântano e aquático. Lembrando aqui no mapa, né? Como a gente observa, só abrir aqui, a gente vai fazer essa parte da aventura ali ainda nessa questão do cenário mais árido, a gente pode tranquilamente usar a parte do descritor do cenário árido mesmo, que vai ser assim mais de acordo. Eventualmente, algumas alterações que vão mostrar no baralho podem influenciar no ambiente, com alguns descritores para deixar ali como opção para usar no eventual confronto, e outras características. Além disso, a segunda parte do baralho vai ser determinada a questão da chance de um encontro aleatório, de acordo com o tipo de área. Um local desolado, um ambiente selvagem, uma área civilizada ou uma área de trânsito intenso. Conforme o plano, então, como eu disse, essa viagem de 5 dias vai se passar num primeiro momento, no primeiro e no segundo dia em área civilizada, então com chance de, digamos, chance menor de encontro, e caso haja um encontro, uma chance com uma criatura, digamos, onde é possível dialogar, e no terceiro, quarto e quinto dia, em território selvagem, digamos que a probabilidade já muda, né? Tem chance de algum encontro com outro tipo de criatura, ou até a chance de não encontrar ninguém, né? Então isso é bem importante para a gente levar em conta. Então vamos dar aquela misturadinha básica e vamos começar nosso trajeto ali no caso. Então, como eu falei, a intenção aqui dos aventureiros, como são praticamente pouco treinados nessa parte de combate, eu estou assumindo que eles vão apenas com o equipamento mínimo necessário, que seria a questão de comida e água para alguns dias, e que basicamente alguns vão acabar lutando só com as mãos mesmo, sem muita opção, exceto o nosso amigo F8, que já é um robô sentinela. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui o baralho que vai ser usado. Começando agora, primeira carta para a questão do terreno, segunda carta para a questão do encontro aleatório. Então, a gente observa aqui a área civilizada. A gente tem aqui selvagem e irracional, beleza? Então, vamos ter um encontro. E a questão do árido, praticamente um terreno acidentado. Então significa o quê? Movimento pela metade ou teste de agilidade para ficar contra prostrado. Então isso já vai ser um modificador geral no cenário, porque a gente vai ter encontro aqui no caso. Então o primeiro dia a gente só deixa aqui terreno acidentado.
Só para a gente deixar aqui para ir acompanhando. Acidentado. Barra, questão do encontro, área civilizada, um selvagem. Então a chance era pequena de acontecer de encontrar uma criatura, mas veja só, pela probabilidade acabou encontrando ali mesmo. Então vai aqui para o final, a questão aqui da ordem não interessa tanto, a gente já deu aquela embaralhada, mas é só para ter uma base igual. E a gente vai determinar agora, primeiro de tudo, vamos ver ali então que tipo de criatura seria. O que a gente vai ter de encontro selvagem? Pegar aqui o nosso baralhinho verde, que geralmente ele é utilizado mais na questão de masmorra, mas que nesse contexto, então, como ele tem a opção de habitante, é ali que a gente descobre o tipo de encontro. Então deixamos aqui, só para dar uma misturadinha também, vamos colocar aqui como opção. Esse aqui ele já faz uso do baralho secundário, então, porque ele tem 12 opções. Então vamos ver aqui a primeira carta, opção 1. A gente tem um tanque e um atacante. Praticamente esses seriam os papéis das criaturas. Um tanque e um atacante, que seriam criaturas ali, no caso, irracionais daí. Então o que poderia ser? Um lobo, um escorpião, uma criatura de ambiente árido mesmo, alguma hiena, algo nesse sentido. A gente vai determinar aqui as características delas, então do tanque e do atacante, no caso, né? Então, para a gente deixar ali certinho. Então colocamos aqui, o nosso tanque teria uma habilidade de suportar um ferimento extra, então ele vai ser um pouquinho mais resistente, e o nosso atacante tem ganha o benefício, digamos, de mais um em suas jogadas de ataque. Isso acaba sendo mais como opção para dar um diferencial para cada um deles. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui no caso? Se a gente observar que essas criaturas, praticamente a gente conseguir evitar o combate, melhor ainda, entende? Então o que a gente vai fazer? Supondo aqui, só para ter uma representação gráfica, antes mesmo até de botar aqui no papel a questão da ficha técnica dessas criaturas, né, que às vezes o combate nem se resolva, a gente teria o nosso grupo andando por aqui e a opção ali das duas criaturas. Vamos pegar duas miniaturas que a gente usava, essas miniaturas aqui que eram usadas lá na minha época de adolescência, de jogatina ainda também, então elas devem ter algo entre 15 a 20 anos já de existência, mas que ficam ali como opção, então, sempre usando uma letra para facilitar a representação, né? Então a gente deixa aqui. O que seria interessante aqui a gente fazer então? A opção dos personagens tentar fazer algum teste, talvez uma diplomacia, alguma coisa nesse sentido, para tentar evitar o combate. Porque assim, são criaturas selvagens, então às vezes eles conseguem pelo menos uma opção para evitar esse conflito. O foco de perícia dos personagens, nenhum dele acabou tendo essa opção de interação com animais. Então eles podem ter alguma pequena dificuldade nesse sentido. Mas é uma opção que vale a pena tentar. Então nesse sentido, o que a gente poderia fazer? Antes de rolar a iniciativa, antes de verificar nessa linha, a gente pode simplesmente determinar se a gente consegue evitar o combate. Então a gente poderia fazer assim. Praticamente cada personagem teria seu teste para fazer de persuasão com as devidas penalidades, né, já que nenhum deles tem, digamos, algum foco em lidar com animais, e se não der certo, aí a gente segue o combate normalmente, eu até faço a fichinha, os parâmetros de combate deles. Então vamos lá, começando aqui pelo nosso amigo Rob, que é o Rob Conselheiro, né, o especialista de diálogo, ele é o que teria essa maior chance no caso, né. Ele tem as vantagens, praticamente então, amigável e carismático, que garante o quê? O amigável garante a ele mais 2 num teste de persuasão na primeira vez que ele está interagindo com alguém. Só que eu imagino que assim, supondo que sejam dois lobos, vamos criar assim, nesse sentido, eu não vejo que o lobo veria ele como uma pessoa mais carismática e por isso gostaria dele. Então eu acho que não se aplica essa vantagem. Mas a outra vantagem dele é carismático, ele pode rolar novamente um teste de persuasão que se julgar que não ficou bom. Então ele tem essa opção. Então o que a gente usa aqui no caso? A persuasão dele, não sei se a ficha vai pegar ali certinho, mas ele tem então, basicamente, para a gente deixar aqui então, a persuasão dele, ele tem um D8 e mais o D6 então, por ser uma carta selvagem. Então, vamos ver. A intenção é que cada personagem vai ter o seu teste, então, para o objetivo de pelo menos um total de 3 sucessos, né? Ou sempre lembrando, né, caso o personagem consiga uma ampliação, ela conta como um sucesso adicional daí no caso. E no caso de uma falha crítica, tira um sucesso do total.
Então vamos lá para a rolagem. Vamos supor que assim, o número alvo padrão é 4, mas como eles estão lidando com animais assim de astúcia animal no caso, a gente pode estipular que é 5 para ter uma dificuldade maior. Então vamos ver como é que funciona. Fazendo o teste aqui no caso, percebam que ele então conseguiu um sucesso daí no caso. E o que acontece então? Um sucesso já é uma opção boa, mas por achar que ele é a principal fonte de chance de sucesso para evitar o combate, eu vou usar a habilidade dele para rolar novamente. Então é meio arriscado, porque aqui a gente já tem um sucesso garantido, mas eu acho que ele tem que conseguir pelo menos 2, porque eu não boto fé que os outros 2 personagens vão ter essa habilidade. Então vamos ignorar esse aqui e usar a habilidade dele de carismático para uma nova rolagem. E rolamos e perdemos tudo. Então de qualquer maneira, a tentativa dele não funcionou, que seria o nosso maior chance de ter algum sucesso. Seguindo aqui então com o Bin, ele tem persuasão D6, e o seu dado selvagem, ali no caso também, então, para ficar como alternativa. Mesmo esquema, dificuldade 5. E ele também não conseguiu. Um teste deu 3, o outro deu 2, também não funcionou. Partindo para o nosso robô F8, então, que é o que menos tem habilidade social. Ele tem o valor mínimo de persuasão, que é uma perícia básica, então mesmo que você não compra, você tem pelo menos um nível mais baixo. E o dado selvagem dele. Então agora, para conseguir 3 sucessos vai ser complicado, mas vamos ver. E não deu em nada também, então nenhum sucesso. O que isso significa? Então, pelo nosso plano, teremos um combate aqui no caso, já que a interação com os lobinhos não deu certo ali no caso. Então vamos organizar aqui, então, fazer a fichinha deles rápido. Qual que é o nosso plano então para o combate? Esse aqui só alguma fichinha iniciada para o rascunho de antes. A gente só ignora essa parte e deixa aqui então. A gente pode usar então que a gente vai ter o lobo G e o lobo M ali então. O G então é aquele que eu falei que ele tem ferimento mais 1, a habilidade dele. Então ele aguenta 2 ferimentos antes de ser colocado fora de batalha. E o M vai ter essa questão do habilidade de ataque mais 1. Então só para dar uma pequena diferença ali no caso. Então vamos determinar agora as características deles, mais assim pela parte do, como é que dá para dizer, das questões de combate mesmo. Então a gente deixa aqui, precisamos de, começando aqui então a primeira carta, o D6 é o dado sugerido, então para a questão do aparar, a gente pode usar 1 mais metade desse dado, que pelos testes que eu andei fazendo, eu acabei tendo valores muito altos, o que tornava o combate muito longo, então a gente pode deixar 1 mais metade do dado, que imagino que vai dar um valor assim mais adequado para que haja um andamento melhor. Então D6 vai dar 3, então o aparar do G é 4, a resistência dele de 4 vai ser então, mais 1 fica 3, então ele vai ser bem fraquinho. Fraquinho no sentido assim de aguentar a pancada. O ataque dele vai ser com D6. E o dano que ele causa vai ser de 4 também. Então, mais 1, porque ele já tem... Aliás, ele vai bater fraquinho, mas ele aguenta mais pancada. Seguindo ali, então, o outro, a opção do M, que é o que tem ataque mais 1, de 10. Então, o aparar dele já é um pouquinho mais alto. Então, metade do D10 é 5 mais 1. O aparar dele é 6. Acertar ele vai ser um pouquinho mais complicado. A resistência dele de 10 também. Então, mesmo esquema. Fica 6. Então, esse aqui já é minimamente mais resistente. O ataque dele usa um D8, então já tem uma chance maior de causar algum ferimento. E a gente observa então o dano dele, que também é de 8. Então aqui a gente observa D8 no caso, né? Mas o ataque dele de 8 mais 1 para causar dano de 8. Então claramente o lobo M é mais perigoso. Então é uma coisa para se levar em conta. Provavelmente um lobo um pouco maior. Talvez o G seja um filhote. Uma opção nesse sentido. Mas de qualquer maneira, vamos ver então como é que a coisa vai seguir. Já ficou claro então que a tentativa de negociação ali não deu certo, então a gente acaba indo para o combate. Então vamos ver como é que vai seguir aqui de acordo com a iniciativa. Então começando aqui, iniciativa do Rob 8, iniciativa do Bin, opa, um Coringa, então isso vai ser interessante. Pega uma segunda carta, mas ele tem o Coringa, então isso significa que ele vai ter alguma vantagem. Aqui iniciativa 10 e a iniciativa dos dois lobinhos vai ser um 12. Então ali beleza. Vamos ver aqui como é que tá então. Como que a gente segue. Então a iniciativa mais alta
começando pelos dois lobos. O que a gente vai fazer agora? Determinar a estratégia deles no combate também. Então pegamos o baralho de masmorra e o nosso plano é que os alvos vão ser a questão da retaliação. Ou seja, por enquanto eles vão atacar aleatoriamente, mas depois os dois vão concentrar no primeiro que conseguir causar algum ferimento. Então essa vai ser a estratégia deles, então por hora a gente decide meio aleatoriamente como é que vai ser aqui no caso. Então vamos ver, começando pelo lobo G, vamos aproximar eles ali então, para a gente deixar aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos deixar ele aqui, e o lobo M a gente coloca ele aqui, pelo menos para aproximar ali. Então foi a primeira rodada dos lobos, pelo menos. Seguindo aqui, a nossa iniciativa próxima é a número 10, então a gente vai com o nosso amigo Robô. Não vamos usar arma de fogo, por enquanto, né, como ele tem aquela questão do código de honra de atacar apenas ser atacado, ele vai apenas sacar o seu bastão. Coisa que imagino que ele vai gastar essa ação para isso, porque não é comum que o personagem vá andar carregando a arma o tempo todo. Então ele só se equipou. A gente parte agora para o número 8, o Hobby. Então a gente deixa aqui no caso. Ele, vamos aproveitar que ele não é muito combativo, mas já que a tentativa de diálogo não funcionou e os animais estão vindo para cima para atacar, vamos atacar primeiro. 1, 2, 3. Ele vem aqui. Imagino que a câmera esteja pegando bem ali, dá para identificar legal qual que é qual. De qualquer maneira, então, está no alcance, a gente vai usar então o soco mesmo, que é o que a gente tem a opção. A perícia luta, então, que no caso dele, a gente tem aqui uma opção de... agora me perdi aqui, a Kitana deu uma resmungada ali. Mas vamos ver. Tu já jantou? O que tá chiando? Vamos ver aqui. Até me perdi. Então a perícia luta, como ele não é um personagem treinado em combate, né? Então a gente vai usar aqui apenas a perícia mínima, que é a luta em pé, mais o dado, praticamente o dado selvagem dele, então, para a gente já usar de opção. Lembrando então que o aparar do M é 6, então pelo menos a gente precisa de um valor desses ali no caso. Jogando aqui, um deu 3, o outro deu 2, nada que funcionou. Tentou dar um soco, um golpe ali no bicho, mas nem atingiu ele. Então, passou a vez. Agora aqui a gente vai para uma situação importante. O que acontece quando a gente tem um Coringa na jogada? Praticamente, o personagem pode escolher aqui no caso, se ele quer uma ação extra ou mais 2 em todos os seus testes, no caso. Então, digamos que a gente pode digamos que da maneira mais conveniente, né? Então ele pode tentar fazer o primeiro teste, se não funcionar, se for muito ruim, né? Tem a opção de trocar pela ação extra. Então agora vamos tentar ali então para o nosso personagem vir até aqui, 1, 2, 3, 4 e atacar o lobo. Então o que acontece? Primeiro de tudo, né, como ele está aqui com um aliado adjacente, digamos que o lobo está dividindo a atenção, ele já recebe mais um no ataque para tentar justamente dar essa cobertura ali, para dar essa chance de acertar, então já dá uma facilitada. O Bin, no caso, então, ele tem luta em pé D8 e mais o D6 padrão por ser um carta selvagem. Ainda assim, ele vai ganhar mais 2 no teste pelo Coringa na iniciativa e mais 1 no teste pela opção do aliado que está adjacente ao alvo dele. Então, vamos lá. A gente pega o melhor dado aqui no caso e ainda soma 3 no fim das contas. Então, a gente aproveita esse 4 aqui, que foi o melhor resultado, para um 7. O M tem um aparar de 6, então acertou o golpe. Como não teve ampliação, é o dano normal. Qual que é o dano aqui no caso? A gente usa então o mais 2 pelo bônus do Coringa, que a gente vai aproveitar ali então, e o dano de força, que o dele é D6. Então D6 mais 2 para superar uma resistência a 6. Tem chance de conseguir. Vamos ver aqui então. 4 mais 2 nesse sentido, deu ali o valor necessário. Como deu o valor necessário, mas não teve uma ampliação, a gente simplesmente deixou o lobo abalado. Eu vou deixar ele deitadinho aqui só para a gente lembrar que ele está abalado. Então o que isso é importante? Ele pode meio que perder a ação de ataque na vez dele, e ele precisa se recuperar daí no caso antes de poder agir de novo. Então todo mundo agiu na rodada, como teve Coringa, a gente pega as cartas e reembaralha aqui no caso, e vamos para a segunda rodada ali no caso. Então a gente vai agir dessa maneira.
conforme o plano ali, a estratégia de combate também, como eu disse, a intenção era a retaliação, pelo menos até haver algum dano. Então, como a gente já tem um personagem que causou dano, a intenção dos dois lobos agora é atacar o mesmo personagem. Então, vamos lá. Começando nova iniciativa, nova rodada. Rob 4, Bin 10, o F8 tirou um 5 e os lobos tiraram um 2. Então, começando aqui, Bin vai atacar de novo. Vamos para o mesmo esquema. O golpe dele, então, na mesma linha. Aqui vai o 10, beleza? A gente usa, então, luta em pé de 8 mais o de 6 para bater um aparar de 6. Então, vamos lá. Jogando aqui, não deu em nada, ele errou. Mas vai continuar ali então para fornecer o bônus para o aliado. Segundo aqui, iniciativa, a gente tem o 5. Então o F8, que estava equipado com o seu bastão. Então a gente deixa aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ali, vamos seguir assim. O bônus de agrupar, ele fornece até mais 4. Então nesse sentido, ainda dá para fornecer mais 2. E a gente vai tentar justamente partir nessa linha ali no caso, para tentar controlar. Apesar que aqui também o lobo formalmente não atacou, né? Então vamos fazer o seguinte, não seria adequado o robô já no seu código de honra, já que não foi atacado ainda, a gente coloca ele aqui para proteger, mas por enquanto ele só está pronto para o combate, mas ainda não respondeu. Então a gente deixa ali na ação dele. Essa desvantagem ali é de fato algo que atrapalha, né? Já que formalmente nenhum lobo tentou atacar ainda, né? Então, por enquanto ele ainda não pode atacar. Seguindo aqui então, opa, o 5 sai aqui. Agora o Rob vai fazer o mesmo ataque ali no esquema, então luta o dado o mínimo mais o dado selvagem dele então para bater 6. É complicado, mas vai que, né? E não deu, mais um no caso, então ele conseguiu praticamente um 5 e um 4, mas não adiantou igual. Para bater esse 6 não foi suficiente. E agora a gente vai para os lobinhos então, para tentar ver. De maneira geral, começar pelo M então. O que o personagem que está abalado faz? Ele pode fazer um teste de espírito para ver se ele recupera, digamos, com um teste normal, com dificuldade 4, né? E se ele não passar, ele fica restrito a apenas ação de movimento. Então ele vai tentar talvez recuar, vai tentar talvez se afastar um pouco, mas não ocasionaria não faria nenhum ataque, pelo menos. Então vamos só pegar uma carta aleatória para descobrir quanto que é o espírito desse lobo? De 6. Então nenhum, assim, um valor até uma chance boa de eventualmente ele se recuperar legal. Como ele não é carta selvagem, né, só vai ter o dado de 6 com a intenção de tirar 4 ou mais, 50% de chance. Jogamos ali 2, então ele segue abalado. E ele vai... Aqui eu importei a regrinha dos ataques de oportunidade do D&D, então se ele se afastar muito vai gerar transtorno para ele. Então a gente pode fazer só a ação de recuo, né, o passinho de ajuste, só para dar aquele esquema de um passinho que não conta na área ameaçada, que era uma regra bem confusa do D&D, bem chatinha, mas que eu acabei ajustando aqui também. Então o lobo está acuado, mas está ali paradinho pelo menos ainda nessa questão. E o nosso lobo G vai atacar justamente. Então vamos ver, como eu falei, ele pode ir 1, 2. Bom, ele pode, se ele fizer toda a volta para sair, para não entrar na área ameaçada do robô, ele não consegue. Então ele vai atacar o robô mesmo, que é o que está ali mais perto. Vamos fazer dessa maneira. O que acontece então? O aparar do robô é 7 e o ataque do G é um de 6. Então, de qualquer maneira, aqui já tem uma situação complicada. Porque o ataque dele é um de 6 e ele tem que bater 7. No mínimo tem que ter um as, senão nem tem chance. 4, então já encerrou ali. Ele tentou morder a lataria do robô, mas ela era resistente demais, não ocasionou nenhum ferimento, nem nada. Vamos para a terceira rodada. Iniciativa do Rob é um 4. Iniciativa do Bin é um 2. Do F8 é um 11. E dos lobos é outro 11. Para o critério de desempate, já que os dois tiraram 11, a gente usa a regrinha do ECOP, espada, copas, ouro e paus. Então aqui vai agir primeiro o F8, com a sua iniciativa ali que desempata pelo naipe. Então esse aqui, beleza. Como ele já foi atacado, ele pode revidar agora, já que ficou socialmente permitido. Então ele vai usar o seu bastão, que para usar aqui então o ataque com o bastão, arma de impacto, D8, mais 1 pela habilidade dele, né, pelo cibernético focado em ataque, e o D6 então, que é o dado de
o dado selvagem. Isso tudo para bater um aparar de 4. Não é nenhum absurdo não, tem que dar os dados mais 1, tem que dar 4. Então vamos ver, aqui, opa, aqui já deu, mas aqui a gente tem uma possível chance de ampliação. Deu 2, então 6 mais 2 vai dar 8, mais 1 dá 9. Então o que acontece? Esse 9, para bater um aparar 4, superou por 4 ou mais, então ele teve uma ampliação. O que isso significa? O dano vai ser 1 de 6 adicional. Então o que acontece? O dano do ataque dele, como ele usa o bastão, é de 8 pela força, de 6 pelo bastão. Só que como ele teve uma ampliação no ataque, tem um de 6 extra. Então a gente vai usar aqui no caso para já dar o segmento daí também. Então vamos ver aqui, isso tudo, agora como é dano a gente soma. Então como a resistência do lobo G é 3, vai ser bem assim tranquilo. Até imagino que tem chance de já conseguir ampliação. Então o total vai ser 7, 8. Então o que acontece? Com um 3 ele deixa o lobo abalado. Mas se ele supera por 4 ou mais, ele tem uma ampliação. Então, como a resistência do lobo é 3 e ele conseguiu 8, ele conseguiu deixar abalado e conseguiu uma ampliação. Então, o que acontece? Já causa um ferimento no lobo, como ele é um extra, está inconsciente, eliminado de jogo, não participa mais. Então, a gente descarta ele no caso. Só para pegar um... Apesar que aqui não vai ser de tanta importância, mas só para dar uso para os demais marcadores, deixar que aqui é onde foi que o lobo acabou sendo retirado de jogo, então a gente deixa ele como opção para contar como terreno difícil daí no caso. Falando em terreno difícil, eu até esqueci do descritor, né? Aquele esquema do personagem só andar metade. Ainda que ninguém se deslocou demais aqui nesse sentido para ter que fazer teste de agilidade, né? Mas tinha aquele esquema da movimentação restrita pela metade ou teste de agilidade para não ficar prostrado. Bom, passou batido dessa vez. Espero que da próxima vez eu lembre. Mas de qualquer maneira não interferiu tanto. Seguindo aqui então o combate, vamos ver ali então agora o outro lobo. O que acontece primeiro de tudo? Como a gente tem aqui uma situação de um grupo, a gente vai usar as regrinhas aqui de moral, que é como se fosse uma mudança de comportamento durante o combate. Geralmente ela é utilizada quando o primeiro membro do grupo é eliminado ou quando fica, digamos, metade do grupo em pé apenas. Nesse caso aqui, a gente pode usar então, porque o que acontece? O lobo que sobrou não tem aquela obrigação de lutar até o fim. Pode ser que ele se sinta acuado e acaba fugindo. Então isso que a gente vai determinar agora. Então vamos só verificar aqui. Quanto que era? A gente tinha já descoberto o espírito dele era de 6. Então a gente faz esse mesmo esquema para ver como que ele vai reagir ali no caso. Basicamente para a gente ver o teste de moral. Se a estratégia continua a mesma, de atacar quem está atacando, ou se a gente tem que forçar uma mudança. Então jogando aqui, 3. Praticamente segue a mesma então. Ele vai seguir nessa mesma linha. Aliás, ele não superou o teste, né? Eu me confundi aqui então. Ele faz esse teste de espírito para mudança de abordagem. Como ele não passou, a estratégia muda. Então agora a gente vê aqui a questão do moral dele, vingança. Então o que acontece? A prioridade dele vai ser lutar até a morte, então, usando justamente ataques mais, como é que dá para dizer, mais arriscados. Eventualmente investidas, cargas, ataque total, para tentar causar o máximo de ferimento, sem se preocupar tanto com ele mesmo. Foi isso que aconteceu daí no caso. Porém, como ele ainda está abalado, antes de poder seguir com a sua vingança, ele vai ter que justamente passar no teste de espírito. Agora sim, é para ver se ele vai agir no caso, ou se ele vai ficar restrito à ação de movimento. Então a gente deixa aqui, também não conseguiu. O lobo está ali paradinho mesmo. Então o que acontece? Ainda rosnando, ainda bem assim agitado, mas ele não fugiu. Então agora seguimos o combate. Ele não age mais porque não conseguiu se recuperar do estado de abalado. Então a gente vai aqui, a iniciativa 4 do hobby, mesmo esquema. Então vamos dar um passinho para frente. O dado de lutar e o dado selvagem, para bater justamente num aparar 6. Deixamos aqui. E falha crítica. 1 e 1. O que isso significa então? Vamos ter algum evento aqui. Vamos pegar o nosso dadinho aqui, o nosso baralho de eventos. A gente tem aqui uma listinha, opções de falhas críticas. Então a gente já segue aqui no caso
para ver como que a gente vai proceder. Então deixamos aqui. Então só para pegar aqui, o efeito da falha crítica dele foi desarmado. Derruba equipamento da mão hábil na casa da frente do personagem. Se já está desarmado, derruba qualquer outro equipamento. Ainda que como ele já é uma pessoa que está lutando desarmada e ele praticamente não está carregando mais nada, a gente meio que evita nesse sentido, acabou não tendo nenhum efeito mais desastroso. Mas a gente pode fazer então, só para fazer valer a falha crítica, que ele acabou caindo. Ele ficou prostrado ali no caso, resbalou e caiu. De tão inapto para o combate, no que ele foi tentar bater, ele tropeçou nessa areia fofa do deserto ali e acabou caindo. Então, ele foi aqui a vez dele. Seguindo aqui por último, então, a gente vai com o Bin. Praticamente, então, ele não conta ali como adjacente, já que ele está com a cara na areia. Então, a gente segue ali o ataque normal dele. Então, o D8, que é o dado de perícia dele, da nossa luta em pé, mais o de 6 ali no caso para tentar causar o dano então. Vamos lá, tem que bater um 6 aqui no caso, se a gente consegue. Opa, tivemos o melhor resultado possível aqui então. Vai provável possível ampliação, porque a gente vai jogar de novo os dois ainda também. Então a gente joga aqui. Nossa, aqui já deu 10, aqui deu 16, então claramente já temos uma ampliação. E aqui então 19 e ali o 10. Então os dois resultados superaram, mas a questão assim do valor muito elevado no ataque, praticamente então deu 8 mais 8 mais 3. Então ali deu 19 e superou muito assim a questão superou por 13 no caso o aparar do lobo. Praticamente assim a questão do número de ampliação na jogada de ataque, ele tem o teto de uma ampliação para ganhar um de 6. Não quer dizer que cada ampliação no ataque dá um dano adicional daí no caso. Mas nesse contexto, a gente usa aqui como alternativa então para já dar esse segmento ali no caso. O ataque que agora tem chance alta de derrubar. Como ele luta desarmado, ele causa apenas o dano de força, né? Como luta desarmado e não é treinado, né, na luta desarmada. Então ele bate apenas com o de 6. Mas como ele tem a questão da ampliação, ele joga os dois dados para bater um 6 ou mais, já que o lobo já está então abalado. Então vamos lá, ver se consegue. 7, então conseguiu, superou ali a resistência do lobo. E no caso ele ficaria abalado, como já está abalado, ele sofre um ferimento. Então como ele é um extra com um ferimento, é eliminado também do jogo. Então aqui beleza, situação resolvida. Os dois conseguiram ali então resolver. Vamos seguir viagem então nesse sentido. Vamos dar uma pausa no vídeo aqui no caso e seguimos a aventura já na sequência.